Eu sou Ana. Moro em Londrina, Paraná, no bairro Jardim Shangri-La, em uma casa confortável onde gosto de receber amigos. Há algumas semanas, convidei 3 amigos, Lucas, Clara e Matheus, para uma noite descontraída. Estávamos na sala, rindo e conversando, quando Clara sugeriu jogar Verdade ou Desafio. Achei uma ideia divertida, algo para passar o tempo. Começamos. As perguntas eram simples, os desafios leves, mas depois de algumas rodadas, senti um peso no ar, como se algo tivesse mudado. Lucas escolheu desafio, e Matheus, com um sorriso estranho, disse: entre no porão e fique lá por 5 minutos. O porão da casa é velho, úmido, ninguém vai lá. Sério, Matheus? Lucas perguntou. Mas foi. Desceu as escadas, ficamos esperando. Mas 5 minutos passaram e ele não voltou. Lucas, já deu tempo, gritei. Nenhuma resposta. Desci com Clara. O porão estava vazio. Onde ele está? Perguntei, coração acelerado. Voltamos à sala, mas Lucas estava lá, sentado, olhos fixos. Por que você demorou? Disse com uma voz diferente, mais grave. Você não saiu? Perguntei. Ele riu. O jogo continua, Ana. Continuamos, mas agora os desafios eram estranhos. Clara teve que dizer meu maior medo em voz alta. Você teme ficar sozinha para sempre. Ela disse, olhando nos meus olhos, como se soubesse. Como você sabe disso? Perguntei. Ela não respondeu, apenas sorriu. Matheus escolheu verdade, e uma voz, não dele, veio da sala. Você já mentiu pra Ana? Não era nenhum de nós. Olhei ao redor, ninguém mais estava lá. O que está acontecendo? Murmurei. A voz riu, grave, ecoando. O jogo nunca para, disse. Tentei parar, mas meus amigos insistiam. Vamos continuar, Ana, diziam com olhos que não pareciam deles. Uma rodada após outra, os desafios pioraram. Clara teve que cortar um fio de cabelo e jogá-lo no porão. Clara teve que sussurrar algo na escuridão. E eu? Ana, vá ao porão e chame por mim, a voz disse. Não era deles. Não, gritei, mas senti um frio, como se algo me puxasse. Desci. O porão estava gelado. Chamei. Quem está aí? E eu vi. Você. Subi correndo, mas a sala estava vazia. Meus amigos sumiram. Clara, Lucas, Matheus! Chamei. Sem resposta. O telefone tocou. Atendi. Continue o jogo, Ana. A mesma voz. Desliguei, mas ele tocava sem parar. Consultei o padre João, da igreja de Londrina. Ele disse, alguns jogos abrem portas, Ana. Reze para fechá-las. Espalhei sal pela casa. Rezei, como minha avó ensinava. Mas à noite, ouvia risadas. Verdade ou desafio? Vinham do porão. Comecei a sonhar com o jogo. Meus amigos sentados, olhos pretos, dizendo, sua vez, Ana. Acordava gritando. Via sombras na sala, como se eles ainda estivessem lá. Pesquisei sobre a casa. Descobri que um grupo de jovens sumiu anos atrás, após uma noite de jogos. Os vizinhos diziam que ouviam risadas do porão. Tentei falar com Clara, mas ela não atendia. Lucas e Matheus também sumiram. Fui à casa deles, vazias. Uma vizinha disse, eles estavam diferentes, Ana, falando de um jogo. Agora evito o porão, mas ouço a voz. Ana, sua vez. De dia, de noite, a casa parece viva. Portas batem, o telefone toca. Verdade ou desafio? Não respondo, mas sinto eles, ou algo, me observando. Joguei água benta no porão, mas a voz riu. Você não para o jogo. Recebo mensagens de números desconhecidos. Escolha, Ana. Com fotos da minha sala, vazia, mas com sombras. Não saio mais de casa. Temo que o jogo me siga. Rezo todas as noites.
mas a voz está dentro de mim. Verdade ou desafio? Não sei se são meus amigos ou algo que os levou. Não sei se o jogo é real ou se eu estou presa nele. Temo que, se escolher, nunca escape e o jogo continue para sempre. Eu sou Sofia, moro em Minas Gerais, em uma casa pequena perto do centro. Passo a maior parte do tempo sozinha, trabalhando em casa e cuidando da rotina. À noite, gosto de ler no quintal, onde a luz da varanda ilumina as árvores. Há algumas semanas, comecei a sentir algo estranho, como se alguém me observasse. Uma noite, enquanto lia, notei uma sombra no canto do quintal, parada. Parecia uma pessoa, mas sem rosto, apenas contornos. Pensei que fosse a luz enganando meus olhos. "Quem está aí?" Perguntei, mas não havia ninguém. A sombra sumiu. Na noite seguinte, ela voltou, mais perto, imitando meus movimentos. Se eu levantava o livro, ela levantava algo. Se eu virava a cabeça, ela virava. "O que é isso?" murmurei, coração acelerado. Corri para dentro, tranquei a porta, mas pela janela vi a sombra no quintal, copiando meus gestos, como se fosse meu reflexo. "Pare com isso!" gritei. A sombra parou, mas não sumiu. Parecia me encarar. Chamei minha vizinha, Clara. No dia seguinte, "Você viu alguém no meu quintal?" perguntei. Ela negou. "Não vi nada, Sofia. Deve ser sua imaginação", disse. Mas seus olhos pareciam preocupados. As noites seguintes foram piores. A sombra aparecia mais perto, na varanda, no corredor, sempre imitando. Se eu coçava o braço, ela coçava. Se eu andava, ela seguia. Tentei ignorar, mas ouvi uma voz. "Sofia, continue." Era minha voz, mas não era eu. Vinha da sombra. "Você não é real!" gritei. Ela riu, imitando meu tom. Tranquei-me no quarto, mas a sombra estava lá, no canto, copiando cada movimento. Peguei o celular, gravei, mas o vídeo mostrava apenas eu, sozinha, imitando a mim mesma. "Isso não é possível", murmurei. A sombra riu de novo. Consultei o padre Marcos, da igreja de Maringá. Ele disse: "Algumas presenças se apegam às pessoas, Sofia. Reze para se proteger." Rezei, coloquei sal nas janelas, como minha avó ensinava, mas a sombra não parava. Agora aparecia de dia, no espelho do banheiro, na rua, sempre imitando, sempre com minha voz. "Sofia, você sou eu", dizia. Tentei falar com meu amigo, Lucas. Ele disse: "Você está muito cansada, Sofia, precisa descansar." Mas ele não entendia. Comecei a sonhar com a sombra. Eu no quintal, ela ao meu lado, imitando cada gesto. Mas no sonho, eu me tornava ela. Acordava gritando, o quarto gelado. Pesquisei sobre a casa, descobri que a antiga moradora, uma mulher solitária, sumiu sem explicação. Vizinhos diziam que ela falava sozinha, como se respondesse a alguém. Uma noite, a sombra estava na minha cama, imitando minha respiração. "Você não escapa", disse, com minha voz. Tentei correr, mas meus movimentos eram dela, como se eu fosse o reflexo. Joguei água benta, mas ela riu. "Somos iguais, Sofia." Comecei a evitar espelhos, janelas, qualquer coisa que refletisse, mas a sombra estava em todos os lugares. No mercado, na calçada, imitando, falando. "Você é minha agora." Gabriel, outro amigo, disse: "Sofia, você tá diferente, tá falando sozinha." Neguei, mas percebi que às vezes movia a boca sem querer, como se ela falasse por mim. Agora evito sair de casa, mas a sombra está dentro, no canto do olho, imitando cada passo, cada palavra. Rezo todas as noites, mas a voz dela é mais forte. "Você sou eu", diz, e não sei mais se sou eu ou ela. Não sei se estou imitando a sombra ou se ela é quem me controla. Temo que logo não haja diferença, que eu me torne apenas um eco dela, preso para sempre.
Eu sou Letício, moro em Maringá, Paraná, e sempre gostei de explorar brechós em busca de objetos antigos. Há algumas semanas, encontrei um brinquedo peculiar em um brechó no centro da cidade. Era um Furby, aquele boneco de pelúcia com olhos grandes que fez sucesso anos atrás. Estava em uma prateleira empoeirada. Parecia em bom estado. Comprei por curiosidade, achando que seria uma lembrança divertida. Levei para casa e coloquei na estante do meu quarto. Mas na primeira noite, algo estranho aconteceu. Acordei com um som esquisito, como risadas distorcidas vindo do Furby. Pensei que fosse um sonho, mas ao acender a luz, percebi que ele não tinha pilhas. "O que é isso?" murmurei, coração acelerado. O som parou, mas os olhos do brinquedo pareciam me observar. No dia seguinte, mostrei ao meu irmão, Gabriel. "Você comprou isso, Letícia? Não tem pilhas", disse rindo, mas eu não achei graça. À noite o som voltou, mais grave, como uma voz falando palavras incompreensíveis. "Pare com isso", gritei. Peguei o Furby e guardei em uma caixa no armário, mas na manhã seguinte ele estava de volta na estante. "Como isso voltou aqui?" perguntei. Gabriel disse: "Você deve ter esquecido, Letícia", mas eu sabia que não era verdade. Comecei a ouvir o brinquedo mesmo durante o dia. Sussurros, risadas, sempre sem pilhas. Tentei jogá-lo no lixo, mas no dia seguinte ele estava na minha cômoda, intacto. "Isso não é possível", murmurei. Os olhos do Furby pareciam mais vivos, piscando sozinhos. Uma noite, ouvi uma voz clara. "Letícia, brinque comigo", vinha do brinquedo. Corri para o quarto de Gabriel. "Você ouviu isso?" perguntei. Ele negou. "Você está imaginando coisas, Letícia", disse, mas seus olhos mostravam medo. Decidi queimar o Furby. Levei para o quintal. Joguei álcool, mas o fogo não pegava. O brinquedo ficou lá, intacto, rindo. "Você não pode me jogar fora", disse com uma voz grave, não infantil. Corri para casa, tranquei o Furby no sótão, mas os sons continuaram, vindos de cima. Procurei minha amiga Ana, que disse: "Esses objetos antigos às vezes têm histórias, Letícia. Jogue fora novamente." Mas eu já tinha tentado. Consultei o padre Antônio, da igreja de Maringá. Ele disse: "Objetos podem carregar coisas ruins, Letícia. Reze e livre-se disso." Joguei água benta no Furby, mas ele riu, uma risada que ecoava na casa. Comecei a sonhar com ele, o Furby sentado na minha cama, olhos brilhando. "Você é minha agora", dizia. Acordava gritando, o quarto gelado. Os sons agora vinham de todos os lados, não só do sótão. Pesquisei sobre o brechó. Descobri que pertenceu a uma mulher que desapareceu anos atrás, deixando objetos estranhos, como brinquedos que ninguém queria. Uma cliente disse que viu o Furby se mexer sozinho na loja. Tentei doar o brinquedo, mas ele sempre voltava, aparecendo na estante, na cozinha, até no banheiro. Gabriel começou a ouvir os sons. "Letícia, isso não é normal", disse pálido. Comecei a ver sombras pequenas, como se acompanhassem o Furby. Uma noite ele falou, sem eu tocar: "Letícia, fique comigo para sempre", os olhos piscando rápido. Tentei destruí-lo com uma faca, mas a lâmina entortou. Agora guardo o Furby em uma caixa trancada no sótão. Mas ouço ele à noite, rindo, falando meu nome. Às vezes vejo seus olhos brilhando na escuridão. Mesmo estando trancado, evito o sótão, mas sinto ele em toda a casa. No corredor, na sala, sempre me observando. Rezo todas as noites, como minha mãe me ensinou. Mas os sons não param. As sombras estão mais próximas. Não sei se é o Furby ou algo que veio com ele. Não sei se é um brinquedo ou algo que quer me prender. E temo que, mesmo se me livrar dele, ele nunca me deixe em paz. Fazia frio naquela noite de inverno. Um frio cortante, denso, que penetrava por debaixo do casaco e parecia querer congelar a alma.
A estrada era estreita e sinuosa, margeada por pinheiros altos e cerrados que lançavam sombras inquietas sobre o clarão pálido da lua. Eu dirigia devagar, com os faróis baixos, tentando rasgar o nevoeiro que se formava rente ao chão. Estava sozinho, voltando de uma viagem longa, cansado, com a mente já ansiando por uma cama quente. A região era rural, interior profundo de Santa Catarina, onde raramente se vê uma casa habitada por quilômetros. O rádio falhava, os sinais de celular tinham sumido há horas e tudo o que me fazia companhia era o som abafado dos pneus no asfalto úmido. Foi então que a vi. No meio da escuridão e nevoada, uma figura branca parada no acostamento. Uma mulher. Estava imóvel, com os braços pendendo ao lado do corpo, o vestido longo e claro balançando suavemente ao vento. Tinha os cabelos escuros, longos, desgrenhados, cobrindo parcialmente o rosto pálido. A princípio achei que fosse um acidente. Reduzi a velocidade, olhei ao redor procurando algum carro tombado ou outro sinal de problema, mas não havia nada. Ela estava sozinha. Encostei o carro e abaixei o vidro. "Moça, está tudo bem?" perguntei com a voz cautelosa. Ela não respondeu. Apenas levantou um dos braços e apontou para a frente, na direção da estrada. O gesto era lento, quase teatral. Pensei que talvez estivesse em choque. A ideia de deixá-la ali naquele frio parecia cruel. Respirei fundo e tentei de novo. "Você quer uma carona? Pode entrar, te levo até um lugar seguro." Ela virou-se lentamente e, sem dizer uma palavra, abriu a porta traseira e entrou no carro. O som da porta se fechando foi abafado, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Voltei a olhar para a frente, liguei os faróis altos e segui viagem. O silêncio dentro do carro era denso. Eu a observei pelo retrovisor, sentada, ereta, olhando fixamente para a frente, sem se mover, sem piscar, como se estivesse em transe. Seu rosto continuava em parte oculto pelos cabelos, mas era possível notar a palidez extrema de sua pele. "Qual o seu nome?" arrisquei perguntar. Nada, nenhuma resposta, apenas o som do motor e os pneus rolando no asfalto úmido. "Mora por aqui? Quer que eu te leve até algum hospital?" Ela não se moveu. Seu olhar seguia fixo na estrada à frente, como se estivesse presa em outra realidade. Comecei a sentir um leve incômodo, uma sensação de que algo estava errado, mas tentei me convencer de que ela só estava traumatizada. Talvez algo realmente terrível tivesse acontecido. Dirigimos assim por cerca de 2 minutos. 2 minutos longos, sufocantes, onde o tempo parecia desacelerar. A estrada seguia deserta, cercada por árvores que pareciam se curvar sob o peso da noite. O nevoeiro engrossava e a sensação de isolamento crescia a cada curva. Meu peito começou a apertar, como se o ar dentro do carro estivesse rarefeito. Por instinto, olhei de novo para o espelho retrovisor. E foi então que percebi. No banco traseiro estava vazio. Fiquei paralisado. O carro continuou rodando, mas minha mente congelou. O banco estava completamente vazio, sem nenhum vestígio de que alguém estivera ali, nenhum som de porta abrindo, nenhum movimento, apenas o vazio absoluto. Pisei no freio e parei no acostamento, o coração martelando contra as costelas. Saí do carro e olhei ao redor esperando vê-la do lado de fora. Nada, nenhum vulto, nenhum ruído, apenas o farfalhar das folhas e o assobio do vento entre as árvores. Andei até a traseira do carro, olhei para o chão, nenhum passo na lama, nenhum sinal. Era como se ela nunca tivesse entrado. Tentei racionalizar. Talvez o cansaço estivesse me afetando, talvez eu tivesse alucinado tudo. Mas a porta, eu ouvi a porta se fechando, eu senti a presença dela ali. Lembro do vestido branco tocando o banco, do silêncio esmagador. Isso não podia ter sido imaginação. Voltei para o carro, sentindo o frio invadir minha coluna. Sentei, respirei fundo e fui dar partida. E então vi. No espelho retrovisor, no vidro traseiro do carro, havia uma marca de mão.
Uma marca úmida, como se alguém com a pele molhada tivesse encostado ali com força. Os dedos estavam esticados e a impressão era recente. Escorria pelas laterais. Arregalei os olhos. Aquela marca não estava ali antes. Era real. Eu não estava louco. O carro arrancou com um tranco. Não me atrevi a olhar novamente para trás. Acelerei. A estrada, antes deserta, agora parecia fechada, como se as árvores se inclinassem sobre ela, formando um túnel opressivo. A sensação era de que algo me observava. A noite parecia viva. Cheguei em casa ofegante, com as mãos trêmulas e o corpo suado apesar do frio. Estacionei, entrei e tranquei tudo. Não contei a ninguém. Quem acreditaria? Tentei dormir, mas a imagem daquela mulher, do seu silêncio, da marca no vidro, me assombrava. Nos dias seguintes decidi pesquisar. Descobri que naquela mesma estrada, há mais de 20 anos, uma jovem morreu atropelada. Estava vestida de branco, tentava pegar carona para voltar para casa depois de uma festa. O motorista fugiu. O corpo dela foi encontrado na vala, o rosto coberto pelos próprios cabelos. Desde então, há relatos esparsos de uma mulher pálida pedindo carona na mesma estrada, sempre no inverno, sempre em silêncio e sempre desaparecendo no meio do caminho. Nunca mais passei por ali. E até hoje, toda vez que olho pelo retrovisor, meu coração aperta, temendo ver aquele rosto pálido olhando de volta. Eu sou Clara. Sou professor em uma escola pequena em Santa Lúcia, Paraná, onde leciono para crianças do ensino fundamental. O trabalho é tranquilo, a cidade é calma e a rotina na escola sempre foi previsível. Mas há algumas semanas, algo mudou. Comecei a notar coisas estranhas na sala de aula. Objetos fora do lugar, cadeiras arranhadas, como se alguém tivesse passado as unhas na madeira. Pensei que fossem os alunos, talvez brincadeiras, mas então aconteceu algo que não consigo explicar. Era uma tarde. Eu estava corrigindo provas após o horário, sozinha na sala, quando ouvi batidas em um banco. Leves, rítmicas. Bum, bum, bum. Olhei ao redor, a sala estava vazia. Quem está aí? Perguntei, tentando manter a calma. Então, uma voz infantil, clara, disse: "Limpe meu banco." Meu coração disparou. Caminhei até o banco, mas não havia ninguém. "O que está acontecendo?" murmurei. As batidas voltaram, mais fortes, como se alguém estivesse irritado. Corri para a diretoria, mas a coordenadora, Ana, disse que não havia crianças na escola àquela hora. "Você deve ter imaginado, Clara", disse, com um sorriso forçado. Voltei para a sala, as batidas haviam parado, mas o banco estava coberto de arranhões novos, como se feitos por unhas pequenas. No dia seguinte, perguntei aos alunos. Uma menina, Sofia, disse que já ouviu a mesma voz, pedindo para limpar o banco. "Mas não tinha ninguém, professora", disse com os olhos assustados. Decidi investigar. Revirei os arquivos da escola. Encontrei um registro antigo, de 15 anos atrás, sobre um acidente no pátio. Uma criança, Pedro, caiu de uma árvore durante o recreio e não resistiu. O relatório dizia que ele gostava de sentar naquele banco. Senti um frio na espinha. À noite, enquanto corrigia provas, as batidas voltaram. Bum, bum, bum. "Limpe meu banco", a voz disse, mais insistente. Olhei. Ninguém, mas o banco tremia, como se algo o sacudisse. "Pare com isso", gritei. A voz riu, uma risada infantil, mas errada, como se viesse de longe. Saí correndo, tranquei a sala. No dia seguinte, falei com o padre João, da igreja de Santa Lúcia. Ele disse: "Alguns espíritos ficam presos onde sofreram, Clara. Reze por ele." Segui o conselho. Rezei, acendi velas,
mas as batidas continuaram. Todas as noites, na escola, em casa. Bum, bum, bum. Comecei a ver uma sombra pequena no canto da sala, sempre perto do banco. Às vezes ouvi a voz: "É meu banco, Clara." Tentei mudar de sala, mas a sombra me seguia. Os alunos começaram a reclamar, diziam que sentiam alguém os observando. Uma mãe me procurou. Disse que o filho sonhava com um menino pedindo para limpar o banco. Pesquisei mais. Achei relatos de outros professores, anos antes, que ouviram a mesma voz. Um deles deixou a escola dizendo que a sombra o seguia. Comecei a sonhar com Pedro, um menino com olhos fundos, apontando para o banco. "Você não limpou!" dizia. Acordava gritando, o quarto gelado. Tentei ignorar, mas as batidas ficaram mais altas, mais rápidas. Uma noite, vi a sombra sentada no banco, me encarando. "Por que você não limpa?" perguntou. A voz agora grave, não infantil. Joguei água benta no banco, como minha mãe ensinava, mas a sombra riu. Comecei a sentir ele em casa. Batidas na parede, bum, 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 mesmo sem bancos por perto. Falei com a diretoria, pedi para lacrar a sala, mas Ana disse que não podíamos. "É só uma sala, Clara", disse, mas os olhos dela pareciam saber mais. Agora evito ficar na escola depois do horário, mas sinto ele, a sombra, me seguindo, na rua, no mercado, sempre no canto do olho. Ouço as batidas à noite em casa e a voz: "Limpe meu banco, Clara." Não sei se é Pedro ou algo usando ele, não sei se é um aviso ou uma ameaça, mas sinto que ele está mais perto, que quer algo de mim. E não sei se posso ignorar para sempre, porque às vezes, no silêncio, sinto que estou começando a querer limpar aquele banco só para ele parar. Eu sou o Matheus. Moro em Foz do Iguaçu, Paraná, em uma casa pequena onde vivo sozinho. Trabalho em casa, então passo a maior parte do tempo entre o escritório e a sala. Há algumas semanas, recebi uma ligação estranha no telefone fixo. Algo incomum, já que quase ninguém usa mais. Era uma noite tranquila, estava organizando papéis, quando o telefone tocou. Atendi, esperando um amigo ou talvez um engano, mas era uma voz de menina, suave, dizendo: "Matheus, você está em casa?" Fiquei confuso. "Quem é você?" perguntei, mas a ligação caiu. Olhei pela janela. A rua estava vazia, a casa silenciosa. "O que foi isso?" murmurei, coração acelerado. Verifiquei as portas, todas trancadas. Ninguém deveria estar em casa além de mim. Na noite seguinte, o telefone tocou novamente. A mesma voz. "Matheus, por que você não responde?" disse antes de desligar. "Pare com isso!" gritei, mas só ouvi o silêncio. Liguei para minha irmã, Clara, e perguntei: "Você conhece alguma criança que liga para nossa casa?" Ela riu. "Ninguém usa telefone fixo, Matheus. Deve ser um trote." Mas eu não estava convencido. As ligações continuaram. Sempre à noite, sempre a mesma voz, às vezes sussurrando: "Matheus, estou vendo você." Ou: "Abra a porta." Comecei a desconectar o telefone, mas mesmo assim ele tocava, sem estar plugado. "Isso não é possível", murmurei. Uma noite, ouvi a voz sem atender, vindo do próprio aparelho. "Matheus, estou tão perto." Corri para o quarto, tranquei a porta, mas ouvi passos leves no corredor, como de uma criança. Olhei pelo buraco da fechadura. Nada, apenas escuridão. Decidi gravar as ligações, mas o áudio captava apenas estática, nenhuma voz. Consultei meu amigo, Lucas. Ele disse:
Você está muito cansado, Mateus. Deve ser sua cabeça. Mas ele não ouviu o que eu ouvi. Comecei a ver uma sombra pequena, no canto da sala, sempre quando o telefone tocava. Você não é real, gritei. Mas a sombra sumia, mas a voz continuava. Estou aqui, Mateus. Pesquisei sobre a casa. Descobri que uma família viveu aqui anos atrás. Uma menina desapareceu sem explicação. Os vizinhos diziam que ela falava sozinha, como se respondesse a alguém. Uma noite, o telefone tocou. Atendi. A voz disse: "Olhe atrás de você." Virei-me, mas ninguém estava lá. Só a sombra, mais nítida. Uma figura pequena, com olhos brilhantes. "Por que você me ignora?" perguntou, a voz agora dentro da minha cabeça. Joguei o telefone no chão, mas ele continuou tocando. "Mateus, abra a porta!" Consultei o padre Antônio, da igreja de Foz do Iguaçu. Ele disse: "Algumas presenças usam objetos para se comunicar, Mateus. Reze e proteja sua casa." Espalhei sal nas portas. Rezei como minha mãe encenava, mas as ligações não pararam. Agora vinham de dia. "Mateus, estou na sua janela", dizia. Olhava, mas não via nada, só sentia ela. Comecei a sonhar com a menina, parada na minha sala, segurando o telefone. "Você é meu agora", dizia. Acordava gritando, o quarto gelado. Tentei mudar o número, mas o telefone tocava mesmo sem ter linha. Uma noite, vi a sombra na minha cama, sentada, me encarando. "Você não escapa", disse. Joguei água benta, mas ela riu. Uma risada infantil, mas errada. Agora evito o telefone, mas ouço ele tocar mesmo desconectado. A sombra aparece em todos os lugares. Na cozinha, no corredor, sempre com a voz: "Mateus, venha comigo." Evito atender chamadas até no celular, mas recebo mensagens de um número desconhecido. Estou esperando, Mateus, com fotos da minha sala, vazia, mas com a sombra no canto. Não saio mais de casa. Temo que ela me siga. Rezo todas as noites, mas a voz está mais alta, mais próxima. Não sei se é uma menina ou algo que usa a voz dela. Não sei se estou ouvindo ou imaginando, mas temo que, se atender de novo, ela me leve para onde está e nunca mais volte. Sou Mariana e sempre fui apaixonada por trilhas. Desde criança, eu explorava os morros próximos a Santa Lúcia, Paraná, com meu avô, que contava histórias de vultos na floresta do Iguaçu. Eu achava que eram apenas lendas para assustar, mas agora, aos 27 anos, não tenho mais tanta certeza. Há alguns meses, estava enfrentando dias difíceis. O trabalho me esgotava, as contas se acumulavam. Então decidi fazer uma trilha sozinha na floresta do Iguaçu para encontrar paz. Preparei minha mochila, levei uma garrafa d'água, o celular e parti. Era um sábado de manhã. O sol estava forte, mas ao entrar na floresta, o ar ficou frio, pesado, como se o lugar rejeitasse visitantes. Caminhei por uma hora, ouvindo os pássaros, as folhas sob meus pés, até que o silêncio tomou conta. Um silêncio tão profundo que parecia sufocar. Senti um arrepio. "Está tudo bem, Mariana", disse a mim mesma. Mas então vi algo entre as árvores. Uma figura alta, magra, formada apenas por sombras, com olhos brilhando como faróis. Meu coração disparou. "O que é isso?" murmurei. A figura permanecia imóvel, me encarando. Tentei recuar, mas o chão parecia prender meus pés. "Você está perdida?" Ouvi uma voz rouca, como se viesse de dentro da minha mente, mas não havia ninguém, apenas a sombra.
Corri com as pernas trêmulas, galhos arranhando meu rosto. Olhava para trás e ele estava lá, deslizando sem tocar o chão, sempre à mesma distância. "Pare com isso!" gritei, mas minha voz ecoou, imitando-me. "Pare com isso! Pare com isso!" Como se zombasse. Cheguei ao carro ofegante, tranquei as portas, olhei pelo retrovisor. A figura estava na trilha, os olhos brilhando. Acelerei e fugi, mas a floresta não me deixou em paz. À noite, comecei a sonhar com ela, a sombra, me chamando. "Volte, Mariana." No sonho, a trilha mudava, levando-me a um abismo escuro. Acordei gritando, o quarto gelado. Comecei a ouvir barulhos, galhos estalando. Embora more no segundo andar, abri a janela, mas não vi nada, apenas senti sua presença. Procurei a biblioteca da cidade. Encontrei relatos de trilheiros que desapareceram na floresta do Iguaçu. Histórias de um guardião que não tolera invasores. Meu amigo Caio, que já esteve lá, disse: "Não volte, Mariana. Aquilo não é normal." Mas eu não conseguia esquecer. Consultei o padre José, da igreja de Santa Lúcia. Ele me olhou com seriedade. "Algumas coisas não se enfrentam, Mariana. Reze e deixe isso para trás." Mas não adiantava. Comecei a ver a sombra no canto do olho, na rua, no mercado, sempre de lado, com aqueles olhos. Uma noite, ouvi um sussurro no quarto. "Volte para mim." Abri a janela, mas só havia escuridão. Espalhei sal na entrada, como minha avó ensinava. Mas os sonhos pioraram. A sombra estava mais perto, tocando meu ombro, os olhos queimando. Tentei me mudar para Curitiba, pensando que a cidade grande me salvaria. Mas na primeira noite, vi a sombra na rua, parada, me encarando. "Você não escapa", parecia dizer. Voltei para Santa Lúcia, porque fugir não resolve. Agora, evito sair à noite, mas sinto sua presença, o peso, os galhos estalando. Sei que a floresta está me chamando. Sei que ela está esperando. E às vezes, ao fechar os olhos, sinto que já estou lá, caminhando na trilha, com ela atrás de mim. Não sei se conseguirei resistir, porque uma parte de mim sente que pertence àquele lugar, mesmo sabendo que, se voltar, não sairei de lá. Eu sou João, moro com minha família em uma casa nos arredores de Cascavel, Paraná, perto de um bosque que sempre pareceu tranquilo. A vida aqui é simples. Minha esposa Laura cuida do jardim. Nossos filhos, Mateus e Clara, brincam no quintal. E nossos 2 cachorros, Rex e Luna, são os guardiões da casa. Mas há algumas semanas, tudo mudou. Uma noite, os cachorros começaram a latir sem parar, como se vissem algo no bosque. Saí para verificar. A escuridão era densa, mas ouvi passos, como se alguém caminhasse entre as árvores. "Quem está aí?" perguntei, mas não havia ninguém. Apenas o som dos galhos estalando. Voltei para dentro, mas os latidos continuaram. Laura disse: "Devem ser animais, João, talvez um tatu." Mas eu senti algo errado. Na noite seguinte, os passos voltaram, mais próximos. E então ouvi uma voz: "João, venha cá!" Soava como Laura, mas ela estava dormindo ao meu lado. Meu coração disparou. "O que está acontecendo?" murmurei. Peguei a lanterna, mas o quintal estava vazio. Apenas o bosque. Silencioso. Comecei a ouvir as vozes com mais frequência, imitando meus filhos. "Pai, vem brincar!" Ou minha mãe, que mora em outra cidade: "João, abra a porta!" Sempre à noite. Sempre do bosque. Tranquei as janelas, mas as vozes atravessavam. Uma noite, Mateus acordou gritando. "Tem alguém me chamando, pai", disse com os olhos arregalados. "É a voz da Clara, mas ela está dormindo." Fui ao quarto dela. Clara dormia profundamente, mas a voz continuava. "Pai, estou no bosque." Saí com a lanterna, os cachorros rosnando.
Vi uma sombra entre as árvores. Não era humana. Era alta, disforme, com olhos que brilhavam. "Saia daqui!" gritei. A sombra sumiu, mas as vozes não pararam. Falei com um vizinho, Carlos. Ele disse: "Esse bosque tem histórias, João. Pessoas que entraram e não voltaram." Ele parecia assustado. Procurei o Padre Marcos, da igreja de Cascavel. Ele disse: "Alguns lugares guardam coisas que não entendemos, João. Reze pela sua família." Rezei. Coloquei cruzes na casa, mas as vozes ficaram mais altas, imitando Laura. "João, me ajuda!" Ou Mateus: "Pai, estou perdido." Comecei a sonhar com o bosque. Vi a sombra me chamando. "Você pertence aqui", dizia, com minha própria voz. Acordava suando, o quarto gelado. Laura notou que eu estava diferente. "Você está pálido, João, precisa descansar", disse. Mas eu não conseguia. Os cachorros pararam de latir. Ficavam quietos olhando para o bosque, como se soubessem algo. Uma noite ouvi a voz de Clara: "Pai, vem comigo." Saí, contra meu bom senso. A sombra estava lá, mais perto. "Você não escapa", disse, imitando minha voz. Corri para casa, tranquei tudo, mas as vozes agora vinham de dentro. Do corredor: "João, abre a porta!" Pesquisei sobre o bosque e encontrei relatos antigos, famílias que ouviram vozes, pessoas que entraram e sumiram. Um artigo dizia que o bosque era um lugar de passagem, onde algo imitava os vivos para atraí-los. Tentei convencer Laura a nos mudarmos, mas ela disse: "É nosso lar, João, não podemos fugir." Mas eu sinto que estamos sendo caçados. As vozes agora vêm mesmo de dia. "João, venha!" No mercado, na rua, sempre minha voz. Sempre no canto do olho vejo a sombra. Tento rezar, mas as palavras falham. Os cachorros não saem mais do canto. Mateus e Clara estão quietos. Dizem que ouvem vozes. "É você, pai?" perguntam, mas não sou eu. Estou evitando o bosque, mas sinto ele me puxando, como se fosse parte de mim. Não sei se é a sombra ou se estou perdendo a razão, mas sei que ela quer me levar. E não sei quanto tempo conseguirei resistir antes de entrar naquele bosque. Eu sou o Rafael, trabalho como representante comercial e passo a maior parte do tempo viajando pelo interior do Paraná. Na última semana, precisei ficar em Guarapuava, uma cidade que conheço bem, mas nunca tinha me hospedado no Hotel São Jorge, um prédio antigo no centro com uma fachada que parece carregar histórias do passado. Cheguei à noite, exausto, após uma reunião de trabalho que não deu resultado. O recepcionista, um homem magro chamado José, entregou-me a chave do quarto 13 com um olhar estranho. "Por favor, Rafael, evite fazer barulho à noite", disse com um tom sério. Achei o comentário peculiar, mas estava tão cansado que apenas concordei. O quarto era pequeno, com um leve cheiro de mofo, uma cama de madeira que rangia, um espelho torto na parede e uma cortina que não fechava completamente. Deitei-me, mas senti uma sensação desconfortável, como se algo me observasse. Notei que a cabeceira da cama escondia uma porta selada, com tábuas pregadas de forma desleixada, como se quisessem impedir qualquer acesso. "O que é isso?", murmurei, tentando ignorar, mas durante a madrugada acordei com batidas leves. Bum, 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 vindas da porta selada. Peguei o celular. Acendi a lanterna, o coração acelerado. O espelho estava embaçado, e embora ninguém tivesse tomado banho, e nele vi uma mulher, com cabelos pretos e olhos fundos, me encarando. "Você não deveria estar aqui, Rafael", ela sussurrou, com uma voz rouca que parecia ecoar na minha mente. Dei um salto. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. "O que está acontecendo?", gritei. A voz ressoando. As batidas na porta selada ficaram mais intensas.
Corri para a porta do quarto, mas a chave não girava. "Abra a porta, José!" chamei, mas não houve resposta. Voltei ao espelho. A mulher estava mais perto, sorrindo. "Fique comigo, Rafael", disse, a voz agora dentro da minha cabeça. Tentei quebrar o espelho com uma cadeira, mas ele não se partiu. As batidas na porta selada tornaram-se pancadas, como se algo tentasse escapar. "Pare com isso!" gritei, desesperado. Finalmente consegui abrir a porta do quarto e corri pelo corredor. Mas o hotel parecia diferente. Os corredores mais longos, as portas idênticas. Voltei ao quarto 13 sem querer. A mulher estava lá, no espelho, rindo. "Você é meu agora", disse com a mesma voz rouca. Consegui sair do hotel ao amanhecer. José estava na recepção. "Você está pálido, Rafael. O que viu?" perguntou com um sorriso estranho. Mas seus olhos pareciam os da mulher. Joguei as chaves na mesa e saí. No carro, olhei pelo retrovisor e a vi, no banco traseiro, sorrindo. "Você não escapa", disse. Pisquei e ela sumiu. Voltei para Santa Lúcia, mas não consigo parar de pensar na porta selada, no espelho. Comecei a sonhar com ela, a mulher, me chamando. "Venha abrir a porta, Rafael", todas as noites. Procurei o padre Francisco da igreja de Santa Lúcia. Ele disse: "Alguns lugares guardam segredos sombrios, Rafael. Tente esquecer." Mas não consigo. Coloquei um espelho novo no meu quarto, mas às vezes a vejo no canto, sussurrando: "Você vai voltar." Tento rezar como minha avó me ensinou, mas as batidas voltaram. Bum, bum, bum. Na parede do meu quarto, embora não haja porta selada. Pesquisei na internet e encontrei relatos de outros hóspedes do São Jorge. Pessoas que viram a mesma mulher, ouviram batidas. Um homem disse que tentou abrir a porta selada e nunca mais voltou. Estou pensando em retornar a Guarapuava, abrir aquela porta, descobrir o que está lá. Porque sinto que ela não vai parar. Sinto que ela está dentro de mim, falando com a minha voz, me puxando. E não sei se é ela ou se sou eu querendo saber o que está atrás daquela porta. Não sei quanto tempo vou resistir. Eu sou Gabriel, moro em Florianópolis, Santa Catarina, no bairro Campeche, em um apartamento onde passo horas mexendo em tecnologia. Sempre fui obcecado por gadgets, testando cada aplicativo novo que encontro. Há algumas semanas, notei um app estranho no meu celular, chamado Verdade Oculta, com um ícone preto, não lembrava de tê-lo instalado. Abri por impulso, a tela escura, com uma mensagem: "Gabriel, quer saber quem você é?" Fiquei intrigado. "Como sabe meu nome?" Murmurei. Cliquei e o app mostrou uma foto da minha sala, tirada naquele exato momento. Coração disparado, olhei ao redor. Ninguém. "O que é isso?" perguntei. O app respondeu: "Eu sei quem você é." Tentei desinstalá-lo, mas ele voltava sozinho. No dia seguinte, uma notificação: "Você já traiu a confiança de Clara?" Era minha irmã. Cliquei e o app listou um segredo que nunca contei. "Isso não pode ser real", murmurei. Liguei para Clara. "Você já ouviu falar de um app chamado Verdade Oculta?" perguntei. Ela riu. "Você vive nesses aplicativos, Gabriel. É só um truque." Mas eu sabia que não era. O app começou a mostrar mais. Fotos de mim dormindo. Vídeos de mim na rua. Como se alguém me seguisse. Mensagens: "Gabriel, o que você teme?" Com pensamentos que nunca disse. "Pare com isso", gritei. A tela respondeu: "A verdade não esconde nada." Falei com meu amigo Lucas, que entende de tecnologia. "Nunca vi esse app, Gabriel. Formate o celular", disse. Formatei, mas o app reapareceu, agora com áudios. "Confesse, Gabriel." Uma voz grave, não humana. Comecei a ver sombras no apartamento, sempre após as notificações. Uma noite, o app abriu sozinho, mostrando um vídeo ao vivo, eu na cozinha. Mas eu estava na sala, olhando o celular. "Isso não sou eu", gritei. A tela piscou. "Você é meu, Gabriel." Pesquisei sobre o app, achei relatos em fóruns, pessoas dizendo que Verdade Oculta aparecia nos celulares, revelando segredos. Algumas sumiram após usá-lo. Uma noite, o app mostrou uma foto do meu quarto, com uma sombra parada.
Olhe para a janela, dizia. Olhei, nada, mas senti um frio. Você não é real, gritei. A sombra sumiu, mas o app riu, um som grave, ecoando. Consultei o padre Marcos, da igreja de Florianópolis. Ele disse: a tecnologia pode atrair presenças ruins, Gabriel. Reze para se proteger. Espalhei sal pelas portas, rezei, como minha mãe ensinava, mas o app continuou, agora com mensagens de dia. Gabriel, estou no seu espelho. Olhava, mas não via nada, só sentia algo. Comecei a sonhar com a tela preta me engolindo, a voz dizendo: revele tudo. Acordava gritando, o apartamento gelado. Joguei o celular fora, comprei outro, mas o app voltou. Você não me deixa, Gabriel, dizia. Via a sombra mais vezes, no banheiro, na sala, sempre com a voz: Gabriel, seus segredos são meus. Tentei ignorar, mas ouvia notificações na cabeça. Confesse tudo. Uma vez, liguei para Lucas, mas o app interceptou. Ele não vai te salvar. Comecei a evitar o celular, mas ele ligava sozinho, mostrando minha vida, meus medos. Você já pensou em desistir? Perguntou. Joguei água benta na tela, mas a voz riu. A verdade é mais forte. Recebo mensagens de números desconhecidos. Gabriel, eu sei tudo. Com fotos do meu apartamento, vazia, mas com a sombra. Não saio mais de casa. Temo que o app esteja em mim. Evito o celular, mas ele vibra. Gabriel, revele-se. A sombra está mais perto, no canto do olho. Não sei se é o app ou algo que o controla. Não sei se sou eu ou se meus segredos são ele. Temo que ele exponha tudo, me vigiando para sempre. Se você já enfrentou algo assim, um app que sabe demais, se inscreva no canal Registro do Além e compartilhe sua história, porque preciso saber que não estou sozinho.